A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a respeito da Reforma Protestante. História, pilares e o legado deixado por este, que foi um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. A Reforma Protestante, ela divide a história em antes e depois dela. Ela não mexeu somente com aspectos religiosos, com aspectos teológicos. A Reforma Protestante modificou a ciência, a Reforma Protestante modificou o ensino, a Reforma Protestante causou um impacto na filosofia. Existe uma sociedade antes e uma sociedade depois da Reforma Protestante, principalmente tratando de contexto ocidental, que é o nosso caso, amém? Mas antes de começar, eu peço que os meus irmãos abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1, por favor. Romanos, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo de número 17. E é um versículo que tudo tem a ver com a Reforma Protestante. Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. Eu quero agradecer ao pastor Flauber pelo convite ontem. É uma alegria, irmãos, poder retornar a subir ao nosso púlpito, ao púlpito da nossa igreja. A última vez que subi aqui pesava 118 quilos. 23 quilos foram embora. Fiquei tão feliz, Pati, hoje eu fui colocar o cinto depois de tanto tempo, tive que cortar o cinto, pastor. Antigamente eu tinha que fazer um buraco a mais no cinto, hoje eu tive que cortar o cinto, olha que coisa maravilhosa. Mandei uma mensagem para o pastor Flávio ontem, disse, pastor, não poderei ir de terno, porque os ternos que eu tenho não dá mais para vestir, parece Judas. Então, graças a Deus. Meus irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim o texto sagrado: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós lemos esse versículo porque este foi o versículo que atingiu a mente de Lutero e desceu para o seu coração. E hoje nós vamos analisar um pouquinho do que foi a Reforma Protestante e qual foi o seu legado. Como o pastor Flauber frisou ontem, nós comemoramos 506 anos da Reforma Protestante. No ano de 1517, em Wittenberg, lá na Alemanha, um monge católico pregou lá na Catedral de Wittenberg as suas 95 teses. Teses estas que eram contrárias ou se levantavam contra tudo aquilo que tinha acontecido ou estava acontecendo com a igreja, especificamente a Igreja Católica Apostólica Romana. Ali em Wittenberg, Lutero aficiona as suas 95 teses naquela catedral e ele tenta principalmente se levantar contra as indulgências, era algo que mexia muito com ele, quando ele identificou e fez um contrassenso entre a indulgência e o que ele leu em Romanos capítulo 1, versículo 17. Como é que o justo vive pela fé e a igreja a qual eu faço parte vende a promessa de perdão de pecados ou vende especificamente o perdão de pecados. Ali, meus irmãos, na Alemanha, as 95 teses contra o sistema religioso corrompido e decadente da Igreja Católica foram aficionadas por Lutero. A corrupção do clero, a confusão entre não saber se determinar muito bem o que era Estado, o que era igreja, o que era império, o que era igreja, a decadência religiosa e moral, principalmente do clero, da alta cúpula da igreja, o poder papal e as indulgências são a pólvora que acende o coração de Lutero para fazer uma reforma. Eram algumas máculas daquele sistema religioso que vinha sendo construído há muitos séculos, há pelo menos 11 séculos. Lutero, ele não foi o primeiro homem ou o primeiro movimento a defender uma reforma. Isso é importante nós frisarmos. Lutero não foi nem o primeiro homem e nem o primeiro movimento dentro da igreja a defender uma reforma, muito pelo contrário. Quando nós falamos de Lutero, nós estamos falando do século XVI. Desde pelo menos o século IV, o primeiro século já da igreja como católica apostólica romana, nós já temos vestígios de movimentos internos buscando esta reforma.
buscando esta mudança, buscando este retorno às Escrituras. Então é importante ficar claro que Lutero não é o único e não surge simplesmente da cabeça dele essa ideia de uma reforma, é uma construção que já vem sendo feita historicamente. Mas a data de 1517, 31 de outubro, quando ele fixa as suas 95 teses, ficou como sendo um marco histórico da reforma protestante, porque de fato é a partir desta data que a reforma é deflagrada na Europa e acontece todo o movimento histórico de reforma da igreja e a eclosão do movimento protestante. Então é esse momento que marca a história. Hoje, meus irmãos, eu quero, junto com vocês, analisar pelo menos 3 aspectos que eu acho que são extremamente importantes para nós. Primeiro, eu quero que nós saiamos daqui entendendo o que foi a reforma protestante. Isso é algo muito importante, porque nós ontem comemoramos mais um ano de reforma, e ano após ano passa, e nós meio que não sabemos o que foi a reforma protestante de fato. Que acontecimento foi esse? Foi um acontecimento, foi um congresso, foi uma conferência, reuniram lá o pessoal e disseram que a partir de agora seria diferente. Nós precisamos sair daqui essa noite entendendo o que foi a reforma protestante. Eu também acho interessante nós sairmos daqui essa noite entendendo por que a reforma foi necessária, Robson. É importante, presbítero de Beto, nós entendermos o porquê que foi necessária uma reforma. Por que ela existiu, mas por que ela foi necessária? Ou por que ela era necessária? Por quê? É uma pergunta que nós devemos fazer. E por último, eu quero junto com os meus irmãos analisar os pilares da reforma e tentar trazê-los para os dias atuais e colocarmos em prática aquilo que vocês já devem ter visto, compartilhado, e muitas vezes não sabem muito bem ou não sabemos muito bem o que significa, que são os 5 solas da reforma protestante. Sola fide, sola gratia, sola Christus, sola glória de Deus e por aí vai. Então nós precisamos sair daqui essa noite também entendendo o que são esses pilares e qual é a aplicação desses pilares para hoje, para os dias atuais. Para entendermos o que é reforma, ou o que foi a reforma, nós precisamos primeiro entender o conceito da palavra reforma e por que é esta palavra que é utilizada para determinar o acontecimento. Por que não mudança protestante? Por que não transformação protestante? Por que a palavra utilizada é reforma? Porque há um conceito nesta palavra, e este conceito define o que os reformadores queriam fazer. A palavra reforma significa ação ou efeito de reformar. Este verbo significa ou traz a ideia de voltar à forma original, refazer, corrigir. Logo, fica bem claro que o conceito de reforma não é um conceito de uma mudança, de uma transformação, não. O conceito de reforma é a ideia de trazer de volta a forma que um dia teve. Quando você pega, por exemplo, um móvel na sua casa que está deformado pelo tempo, você reforma aquele móvel. Você não muda ele, você não muda as suas características, a sua estrutura, não. Você reforma, você lixa, você emassa, você pinta, para trazer de volta a estrutura que um dia aquilo teve. Isso é a ideia de reforma. Essa ideia foi um pouco deturpada com o tempo. A gente vai construir alguma coisa em casa e diz, não, eu vou reformar a casa. Não, você vai construir. Reformar é você pegar uma parede que era amarela, com o tempo aquele amarelo perdeu a cor, você vai lá e pinta de amarelo de novo. Ou seja, você reformou e trouxe novamente um aspecto original. O aspecto original. Logo, para haver uma reforma, foi necessário haver uma deforma. Foi necessário haver uma deforma. E se houve uma deforma, havia uma forma original. Havia um padrão original. Então a lógica histórica é esta, irmã Lene. A igreja tinha uma forma esta bíblica. Esta forma, com o passar dos tempos, vai se deformando, vai perdendo as suas características, vai sendo mudada, vai sendo transformada, ao ponto de olharem para aquela situação e entenderem que aquilo ali precisava de uma reforma. Precisava voltar aos seus padrões originais. Padrões estes estabelecidos pela palavra.
Então isso é o conceito de reforma. Então o que foi a reforma protestante? Logo, a reforma protestante, meus irmãos, não foi uma mudança, não foi uma transformação, não foi o desejo de alguns homens e mulheres de criarem algo novo. A ideia da reforma não era criar um novo cristianismo, não era criar uma nova igreja, não era criar um novo movimento religioso, não. A ideia dos reformadores era trazer de volta a forma de cristianismo bíblica. Este foi o movimento da reforma protestante. É interessante observar, como eu fiz para vocês, que desde o século IV, homens e mulheres já vêm com este processo, tentando reformar a igreja que com o tempo se perdeu. Vocês terem uma ideia, nós tivemos os valdenses, que foi um povo liderado por Pedro Valdo, que lutou muito por uma reforma dentro da igreja. Para vocês terem uma noção, o movimento franciscano de São Francisco de Assis lutou muito, e ele era um dos homens que muito lutava por uma reforma na igreja. Mas é interessante que após a reforma protestante, ou naquele período, a igreja olha para estes dois homens, Pedro Valdo e São Francisco, e devido ao movimento franciscano ser muito grande, a igreja declara Pedro Valdo como herege e declara São Francisco como santo. Os dois defendiam as mesmas coisas. Olha que interessante. Os dois defendiam a mesma coisa. Mas nós poderíamos passar aqui a noite citando inúmeros movimentos e homens que desejavam essa reforma no meio da igreja. A ideia não era transformar a igreja ou o cristianismo, como eu disse para vocês, mas sim trazer de volta o seu modelo original, padrão bíblico, estabelecido nas Escrituras. A igreja romana havia entrado em um profundo declínio, em um profundo abandono das marcas da igreja primitiva. Antes de nós entendermos, meus irmãos, por que a reforma foi de fato necessária, eu preciso pontuar algumas coisas que estão no nosso imaginário, e elas precisam ser pontuadas. Primeiro, neste contexto, a Igreja Católica Apostólica Romana não era a única igreja, tá, irmãos? Que isso fique bem claro. Nós temos uma ideia que do século IV até o século XVI, a única igreja que havia na terra era a Igreja Católica. Isso é um equívoco. Isto é um equívoco. Que isso fique bem claro. Existiam outros movimentos cristãos espalhados por todo o mundo, não só pela Europa, não só pelo Império Romano. Existiam movimentos orientais que não são nem afetados pela reforma protestante. A igreja na Síria, a igreja na Etiópia, a igreja grega, todas elas já existiam, já aconteciam, tão antigas quanto a igreja católica. Outra coisa que é importante nós entendermos é que nem toda a igreja católica se corrompeu. Isso também é importante nós entendermos. Durante esses 11 anos, esses 11 séculos, do século IV até o século 15 séculos, do século IV até o século XVI, 11 séculos, perdão, século IV até o século XVI, houveram muitos líderes fiéis a Deus, mesmo estando no seio da igreja católica. Até porque, mais um mito que precisa ser vencido, é que nós olhamos para a igreja católica de hoje e imaginamos que ela sempre foi assim. E não, irmãos, isso é uma construção histórica. Muitas das heresias que nós enxergamos hoje como heresias, isso foi um processo histórico. Então a igreja católica do século IV, do século V, do século VI, não é a mesma de hoje. Não é a mesma de hoje. Isso também fica muito claro, tá bom? E por último, todo o contexto da reforma se dá no Ocidente. Isso também é importante nós pontuarmos. Todo o contexto da reforma se dá no Ocidente. Mas o que é Ocidente e Oriente, pelo amor de Deus? Se você pegar o mapa mundo aberto, há uma divisão mais ou menos no meio. Ela não é uma divisão reta, mas é uma divisão mais ou menos no meio, e ela pega do finalzinho da Europa para este lado, o Oriente, o lado oriental, tá bom? Finalzinho da Europa, você vê no mapa, como se eu fosse o mapa, do seu centro para a sua direita, certo? Então daqui para cá, lado oriental. Daqui para cá, lado ocidental. É esse lado aqui que é impactado pela reforma, principalmente o Império Romano e toda a Europa, tá certo? Lado ocidental do qual nós fazemos parte. Por isso que muito da história que nós temos de cristianismo é contada pelo lado ocidental da coisa. É por isso que nós desconhecemos, por exemplo, os cristianismos das igrejas orientais.
Elas são desconhecidas de nós, porque a história não chegou para nós. Tá certo? Então, dito isto, esta pequena introdução, nós precisamos entender o porquê que a reforma foi necessária. É uma pergunta que nós devemos fazer. Por que a reforma foi necessária? E a resposta já foi dada no tópico anterior. Houve uma deformação histórica do padrão bíblico, de ser igreja, de viver o cristianismo. E para entender isso, irmãos, eu preciso traçar aqui um panorama muito rápido, para vocês entenderem este declínio que aconteceu no decorrer do tempo. Atos capítulo 2, nós temos a inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Hoje, quando nós olhamos para trás e vemos Atos capítulo número 2, nós identificamos ali o surgimento da igreja de Cristo. A igreja surge em Atos capítulo de número 2, mais especificamente no dia de Pentecostes, quando acontecem duas coisas: o cumprimento de uma profecia e o cumprimento de uma promessa. A profecia lá de Joel: eis que no último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a promessa de Cristo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ali surge a igreja. Ali surge o movimento cristão como igreja. Logo depois, ainda em Atos capítulo 2, lá no versículo 41, versículo 42, nós vemos este movimento tomando forma. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, coloca para mim, Vitória, por favor. Olha o que é que diz, ó. E eles, a igreja, lá em Jerusalém, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Versículo 44. E os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Pois bem, aqui nós percebemos a igreja lá que surge no Pentecostes tomando uma forma, um padrão. Primeiro, estabelecido pela doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensino dos apóstolos, que era repassado ao povo, ensino esse que foi recebido deles por meio de Cristo. Cristo ensinou os apóstolos e os apóstolos ensinavam a igreja. Então observe que já no versículo 41 nós já temos esta igreja que surge em Pentecostes tomando uma forma. Mas Atos continua, e lá em Atos capítulo 9, um rapaz irá se converter, o seu nome é Paulo. E Paulo é o homem que vai definitivamente organizar, sistematizar o padrão teológico eclesiástico. É o apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo quem vai sistematizar tanto teologicamente a igreja, dando a ela todo o respaldo e a explicação teológica, como também é o apóstolo Paulo que vai organizar a igreja como sendo igreja. Liderança, como funciona, como deve ser o culto, a repartição dos bens. É o apóstolo Paulo quem faz tudo isso. Logo, com a vinda e a conversão do apóstolo Paulo, nós temos um padrão bíblico estabelecido. Nós temos um padrão bíblico estabelecido. Nós temos uma forma. O tempo vai passando. No ano 62 depois de Cristo, ali 64 depois de Cristo, começa algumas coisas bem pesadas. Estevão já foi martirizado, nós sabemos disso, antes mesmo da conversão do apóstolo Paulo. Inclusive as suas vestes caem aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas no ano 64, um imperador chamado Nero ateia fogo em Roma. E ao fazer isso, ele culpa os cristãos de terem feito aquilo ali. Irmãos, aqui se inicia um momento muito complicado. Vocês terem uma ideia, os cristãos foram colocados como tocha acesas para iluminarem as cidades. Os cristãos eram colocados em postes, ateava-se fogo simplesmente para iluminar a cidade. No ano 70, 6 anos depois, as tropas do general Tito invadem Jerusalém, destroem tudo, e os judeus e os cristãos são dispersos por todo o Império Romano e por outras nações. Nós temos aqui a diáspora. Neste espalhar, o evangelho já tinha alcançado inúmeras cidades, irmãos. Nós vemos isso com as viagens missionárias do apóstolo Paulo.
países, continentes já tinham sido alcançados pela mensagem do Evangelho. Mas essa diáspora, esse espalhamento daquela igreja que estava concentrada em Jerusalém, mas que não era mais a única, esta mensagem se espalha ainda mais. Porém, os próximos 3 séculos, século I, século II e século III, são marcados por 2 características específicas. Primeiro, de extrema perseguição por parte do Império Romano contra os cristãos. Extrema perseguição. Não pelos cristãos serem cristãos, a perseguição não era por causa disso. A perseguição era porque os cristãos não adoravam ao imperador. Dentro do Império Romano, as religiões eram liberadas, desde que, uma vez por ano, você prestasse culto à divindade do imperador. Você recebia um documento que dizia: você veio, você fez parte da festa, você adorou o imperador. Os cristãos não aceitavam isso. Os cristãos e os judeus não aceitavam isso. A perseguição, irmãos, ela é terrível. E do outro lado nós temos um movimento chamado de patrística, que é um movimento de defesa da fé. Porque os apóstolos morreram, agora todo mundo sabe o que é que tem que ser feito. Não tem mais os apóstolos para ninguém conferir, para ninguém perguntar. Os escritos ainda não estão estabelecidos definitivamente. O cânon sagrado ainda não está definitivamente estabelecido. Nós temos inúmeros livros, inúmeras cartas rodando. Tanto cartas hereges, como cartas apócrifas, como cartas pseudo-apócrifas. O camarada escrevia um negócio, dizia que tinha sido o apóstolo Paulo que tinha escrevido. Dizia que tinha sido Pedro que tinha escrevido. Dizia que tinha João que tinha escrevido. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros séculos da igreja, tinham pelo menos 300 livros que tinham a ideia de serem do Novo Testamento. 300, só para vocês terem uma ideia. Então nós tínhamos essas 2 características, uma igreja extremamente perseguida e uma igreja que se defendia das heresias através dos seus patriarcas, movimento da patrística. Irmãos, aqui, os nossos irmãos foram incendiados vivos. Aqui os nossos irmãos foram jogados às feras. Aqui os nossos irmãos foram vituperados, degolados, amassados. Os nossos irmãos eram colocados no Coliseu Romano e serviam de distração para o Império Romano. A sua morte era um espetáculo. As pessoas e as multidões afluíam para ver cristãos serem devorados pelas feras selvagens. Um dos pais da igreja, Tertuliano, lá no ano 200 depois de Cristo, ele disse a seguinte frase extremamente impactante. Ele diz o seguinte: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque, Marcos Braz, quanto mais matava, mais crente aparecia. Quanto mais matava, mais crente surgia. Mas neste 3º século, algo acontece, irmãos, que vai mudar a história da igreja. No ano 312, o imperador Constantino se assume cristão. Diz ter se convertido. Até hoje há um embate entre os estudiosos se de fato ele se converteu. Há esta dúvida. Diz a história que ele teve uma visão, um sonho, e ele acaba se convertendo. Logo, as coisas começam a mudar para a igreja. A igreja que tinha como seu principal inimigo o imperador romano, tem agora o imperador romano como seu servo, como fazendo parte daquele grupo. Eu preciso abrir um parêntese, porque há um consenso, um senso comum entre nós, meu irmão Berg, de que foi Constantino quem oficializou a igreja como religião oficial do Estado, o cristianismo. E não foi. Não foi. Constantino se converteu e Constantino proibiu a perseguição aos crentes. Afinal de contas, se vai perseguir os crentes, tinha que perseguir logo o imperador. Então a perseguição ela é cessada em 312. Só lá no ano, eu anotei aqui para mim não errar, só lá no ano 380, já com o imperador Teodósio, é que a igreja se torna, que o cristianismo se torna religião oficial do Estado. Obrigado, Robson. Religião oficial do Estado.
Então, no ano 380, o cristianismo se torna a religião oficial do Estado. 12 anos depois, olha que interessante, 12 anos depois, este mesmo imperador Teodósio agora proíbe os cultos pagãos. Olha a inversão, em menos de 100 anos. A igreja começa o século IV perseguida, 12 anos se passam, o imperador se converte, a perseguição acaba, 40 anos se passam, a religião que era perseguida agora é a religião oficial do Estado, 12 anos depois as religiões que eram liberadas agora são proibidas de acontecer por causa do cristianismo. Irmãos, era para se comemorar, né? Tudo perfeito. Acabou a perseguição, nós vamos ter paz, nós vamos ter estrutura, recurso financeiro, agora nós vamos arrebentar. Se a gente perseguido, sendo morto, a gente já impactou o mundo, imagine agora. Só que não foi isso que aconteceu. A partir disso, irmãos, a igreja mergulhou em um declínio moral, espiritual, ético. Chegou a um ponto onde não se sabia mais o que era império ou o que era igreja. A igreja se tornou um instrumento extremamente poderoso de aflição, de perseguição. As religiões pagãs começaram a sofrer a famosa caça às bruxas. E durante, irmãos, 11 séculos, foi ladeira abaixo. Aos olhos, era ladeira acima. Poder, riqueza, dinheiro, ouro, terra. Mas espiritualmente falando, mas moralmente falando, religiosamente falando, eticamente falando, irmãos, foi um mergulho que só piorou. Só piorou. Por isso, nós entendemos o porquê da necessidade da reforma. Porque a igreja chegou em uma situação no século XVI que era insustentável, irmãos. Ela já estava perdendo o poder, isso era um fato. Ela já era meio que vista com um olhar ruim pela sociedade. Mas houve um negócio que foi a gota d'água, Marcos Braz, chamado indulgências. O que eram as indulgências? A igreja começou a perder poder, começou a perder dinheiro, começou a perder arrecadação. Então ela precisou desesperadamente criar uma maneira de arrecadar cada vez mais e mais. E ela criou as indulgências. O que eram as indulgências? As indulgências eram documentos assinados pelo Papa que lhe davam o perdão de pecados. Ah, irmão Alisson, então eles passavam nas cidades distribuindo. Não, eles vendiam as indulgências. Elas eram vendidas. E você, se fosse pobre, você comprava perdão por 5 anos, por 10 anos. Se você fosse mais rico e abastado, você comprava perdão pela sua vida toda. E se você tivesse muito dinheiro, você comprava perdão até porque já tinha morrido. Porque aqui já tinha se estabelecido a doutrina do purgatório. E lá no purgatório você poderia pagar aqui em terra para alguém receber o perdão do seu pecado. Nesse contexto, o Papa Leão X, aqui nós já estamos no século XVI, tá, irmãos? O Papa Leão X está fazendo uma reforma lá na Basílica de São Pedro. E ele precisa de muito recurso. Ele precisa de muito dinheiro. E aí ele envia mensageiros, representantes do Papa, para as nações para arrecadarem dinheiro através das indulgências. E para a Alemanha vai um camarada chamado Johann Staats, ou João Staats. Fica mais fácil. Irmãos, esse camarada, ele era simplesmente o melhor vendedor de indulgência que a igreja tinha. O cara era o cara. Ele saía às ruas com a seguinte frase, ele dizia assim, ó: ao tilintar da moeda no cofre, a alma se salva no purgatório. O cara saia nas ruas gritando. Quando a moeda cai no fundo do cofre, a alma se salva no purgatório. Eita, irmãos. Irmãos, esse camarada chegou ao ponto de dizer o seguinte: que a indulgência era capaz de perdoar até quem abusasse sexualmente da Virgem Maria. Olha o que o cara dizia. Você imagina. Irmãos, nós estamos falando da Idade Média, tá, irmãos? Então, pelo amor de Deus, Idade Média. A gente não pode cometer um anacronismo. É uma população pobre, sem entendimento, sem acesso à informação, e era muito facilmente manipulado. Então o camarada chegou a dizer isso. Não, a indulgência tem o poder de perdoar até se você abusar sexualmente da Virgem Maria.
Há um relato histórico de uma vez, um nobre, com raiva dele, chamou ele e perguntou: Johann, é possível eu pagar para pedir perdão por um pecado que eu ainda vou cometer? Aí ele disse: ora, se não é, é aqui mesmo. Só que é o seguinte, meu filho, você tem que pagar logo ele por completo. E é muito dinheiro. O cara nobre, não tem problema, eu pago. Eu sei que vocês estão fazendo comparações com os dias de hoje, né, irmão? É verdade. Estamos cheios de indulgências aí. E aí, irmãos, o nobre pagou. O nobre pagou, Edilberto. Pagou. O Johann foi embora. No meio do caminho, o nobre ataiou o Johann, meteu a peito e tomou o dinheiro de volta. O Johann, desesperado, perguntou: mas o que foi que aconteceu? Ele: não, era por esse pecado que eu estava pagando. Eu paguei por esse pecado, então eu estou perdoado. E para vocês terem uma ideia, ele foi a julgamento, de fato ele foi perdoado. Ele foi perdoado. Então é neste contexto que Lutero, sabendo da chegada de Johann na Alemanha, mais especificamente na cidade de Wittenberg, ele vai lá na catedral e afixa as suas 95 teses. Preciso abrir aqui mais um parênteses, tá, irmãos? Isto era algo normal. Filósofos, pensadores iam até aquele local e colocavam ali suas teses, convidando a sociedade para debater. Isso era normal. Lutero não pensou isso, não, irmãos, isso era normal. Era como o jornal da época, você ia lá e convidava: olha, eu quero convidar o clero tal para debater comigo sobre as minhas teses aqui, e você apresentava as teses. Então, nesse contexto é que Lutero afixa ali as suas teses em Wittenberg, especificamente contra as indulgências católicas. Meus irmãos, dado esta introdução, lógico, nós não entramos aqui em detalhes biográficos da vida de Lutero, dos outros reformadores, de John Hus, não, de John Wycliffe, não, nem nada disso. Eu quis só trazer aqui o pano histórico para os meus irmãos entenderem o que foi a reforma, certo? E o porquê que ela foi necessária. Mas ela não acaba aí, ela trouxe pilares extremamente importantes para a época e para os dias de hoje. E é sobre esses pilares que eu vou falar agora. A reforma se sustentou basicamente em 5 pilares. O primeiro pilar foi o pilar da sola scriptura, ou somente a escritura. Vitória, por favor, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Por favor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãos, a Igreja Católica não enxergava a autoridade somente nas Escrituras. Até os dias de hoje, a autoridade católica é dividida em 3 colunas: a palavra, a Bíblia, a tradição e o Papa. Então, a Bíblia, mesmo que não defendesse ou fosse contra algo, se o Papa dissesse sim ou não, tinha peso. Ou se a tradição da igreja dissesse ou praticasse, tinha o mesmo peso. É tanto que uma das nossas maiores dificuldades de evangelizar um católico é que você diz: mas na Bíblia está assim. Eles não, ou então, mas não tem isso na Bíblia. Ele diz: não, mas está na tradição. Pronto, você não tem mais o que você falar. Está na tradição. Então, o primeiro pilar da reforma, os reformadores entenderam que era necessário trazer de volta o padrão estabelecido lá em Atos, da doutrina dos apóstolos. Somente a Escritura, irmãos. Somente a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. É a nossa única regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e de prática. A palavra de Deus está acima da tradição, das confissões, do clero, do pastor, do diaconato, da igreja, dos teólogos, dos livros. A palavra de Deus é a autoridade máxima que guia as nossas vidas. Ela é sempre atual, sempre viva, sempre poderosa, sempre eficaz. Ela é eterna. A palavra de Deus restaura a alma, ilumina os nossos caminhos,
A palavra de Deus dá sabedoria ao simples. É por meio dela que nascemos, crescemos e somos fortalecidos. É por meio da palavra, irmãos. É através da sua instrumentabilidade, ou do seu uso, nós somos santificados, exortados, consolados. Ela é mais preciosa do que o ouro, ela é mais doce do que o mel. Ela é o pão que alimenta, a água que descedenta, o martelo que debulha, o fogo que aquece e a espada que nos defende. A palavra de Deus, somente a palavra. Mas há um segundo pilar da reforma protestante: sola fide, ou só a fé. Vitória, por favor, Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 16. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante, deixa eu olhar ali que está queimado aqui, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A salvação não é por obras, como a igreja defendia. Os reformadores entenderam que a salvação é pela fé, e Lutero ainda mais, quando ele lê Romanos e diz: o justo viverá pela fé. Não há nada que nós possamos pagar, não há nada que nós possamos fazer. Nós temos que crer na obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. Não é a salvação não é pelas obras, também não é pela fé mais as obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Somos salvos não pelas obras, mas para as obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas a sua evidência. Nós não somos salvos porque somos santos, nós somos santos porque somos salvos. É uma consequência. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque somos salvos é que fazemos boas obras. A fé e obras não estão em conflito. Uma é a causa, a outra é a consequência. Mas não é a fé nos ídolos, não é a fé na fé, não é a fé na igreja, é a fé em Cristo Jesus, o Deus das nossas vidas. A fé não é causa meritória da nossa salvação. A fé é a causa instrumental. A fé é a mão do mendigo estendida para receber a ajuda do rei. Isso é a fé. Mas há um terceiro pilar da reforma. E o terceiro pilar da reforma é o sola gratia, ou só a graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Vitória, por favor. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês, ou pois nós, somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Coloca para mim, por favor, Tito capítulo 2, versículos 11 e 13. Tito 2, 11 a 13. Olha o que é que diz. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A salvação é totalmente pela graça. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós.
Não há nada que você possa fazer para ser salvo. A salvação não é uma conquista, a salvação não é um troféu, a salvação não é uma medalha que Deus te dá pelo teu merecimento, não. A salvação é um dom de Deus ofertado gratuitamente ao homem que necessita. Não há nada que você possa fazer para alcançar a graça, é a graça que te alcança. Não há nada que você possa fazer para conquistar a graça, é a graça que te pega, que te transforma, que te restaura e que faz de ser um novo homem na presença de Deus. Não são as obras que levam para o céu, mas a obra de Cristo na cruz do Calvário nos leva para o céu. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele pagou o preço da nossa redenção. A vida eterna não é uma conquista de mérito humano. A vida eterna não é uma medalha, a vida eterna é o presente do rei, recebido por um mendigo. Somos salvos totalmente pela graça, para que toda a glória seja dada somente a Deus. Em quarto lugar, os solos Cristos, ou só Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 5, Vitória, por favor. Pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Atos capítulo 4, por favor, versículos 11 e 12. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 11. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, versículo 12. Pois não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente por Cristo, pelo intermédio de Cristo, pelo caminho de Cristo, somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele. Não é Jesus mais Maria, não é Jesus mais o pastor, não é Jesus mais a igreja, é só Jesus. Não é Jesus mais o nosso mérito, é só Jesus. Não é Jesus mais os concílios, é só Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta, Ele é o caminho. Ele abre a sua boca e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há ninguém que venha ao Pai a não ser por mim. Somente por Cristo, somente por Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. E eu termino agora as minhas palavras. Em quinto lugar, só lhe deu glória, ou só a Deus a glória. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. 1 aos Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Por favor, Vitória. 1 aos Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, irmãos. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória somente a Deus. A salvação foi planejada por Deus, executada por Deus e será consumada por Deus, para que toda a glória seja dada somente a Ele. Ele mesmo disse, usando a boca do profeta:
a minha glória não reparto com ninguém. Tudo provém dele. Ele foi quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Fomos salvos pela graça para a glória, e do começo ao fim a nossa salvação é obra dele, porque dele, por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não há espaço para a glória humana, não há espaço para o homem se vangloriar na sua jactância, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Que o nosso coração se renda a ele para lhe dar todo louvor, toda honra e toda glória que é devida ao nome eterno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fique de pé, dando glória ao Eterno de Israel.